Eu sou a professora Anete Mecenas e hoje nós vamos falar sobre o conceito de perfil lipídico e perfil glicídico para crianças e adolescentes. Ponto muito importante para o nutricionista acompanhar, principalmente para a prevenção de agravos, não é mesmo? Dessa forma, eu queria que você entendesse o que é o conceito de perfil lipídico e perfil glicídico. Quando a gente avalia perfil lipídico e perfil glicídico, a gente está falando de exames laboratoriais, ok? O perfil glicídico, a gente avalia a glicose plasmática, a gente avalia a hemoglobina glicada, que tem um histórico, né, de 3 meses ali em relação ao excesso de carboidrato simples desse paciente, então é bem interessante. A gente avalia a insulina plasmática para avaliar a resistência insulínica. Quando a gente fala de perfil lipídico, a gente avalia LDL, HDL, que são as lipoproteínas, a VLDL, né, transportadora de colesterol, a gente avalia triglicérides e a gente avalia colesterol total plasmático, que são pontos muito importantes para a gente avaliar o metabolismo lipídico. Por que a gente avalia? É importante a gente entender que a adolescência, ela ocasiona algumas modificações também nesse metabolismo glicídico e lipídico, por conta das flutuações hormonais. Então, acontece que a menina pode cursar com uma resistência insulínica, assim como o menino, ele pode cursar com uma elevação, por exemplo, do colesterol total. Todavia, isso acontece por conta da elevação da testosterona em meninos, elevação de estrogênio em meninas, pode acontecer por conta das flutuações hormonais. Mas quer dizer que, de fato, isso é algo que vai ser desencadeador de uma elevação do colesterol plasmático? O que você acha? Claro que não, não é isso? Por quê? Porque os fatores ambientais são fatores que estão diretamente associados a essa alteração do metabolismo glicídico e lipídico. Eles são fatores que, de fato, contribuem para o maior risco à saúde dessa criança e desse adolescente. Então, desta forma, o nutricionista precisa ficar atento aos parâmetros. Ele precisa avaliar a glicose plasmática, se for necessário fazer um teste, né, de intolerância à glicose e acompanhar esses testes de forma para entender se existe uma elevação de glicose plasmática, né, através do uso de uma dosagem específica de carboidrato e acompanhar essa curva glicêmica, até para diagnosticar diabetes infantil. É importante ter uma atenção à hemoglobina glicada, à insulina, à resistência insulínica, mas associar isso, o metabolismo glicídico, ao consumo, por exemplo, excessivo, talvez de doces, de guloseimas, um consumo excessivo, né, de alimentos ultraprocessados, sucos de frutas em caixinha, aumento do consumo de biscoito recheado, né, de alimentos mais prontos e mais práticos do dia a dia, que acaba contribuindo para o maior consumo de carboidrato simples. O nutricionista precisa estar atento a esse excesso de fritura, a esse excesso do consumo de gordura hidrogenada, os alimentos que acabam contribuindo para uma elevação do colesterol total, gordura saturada presente, por exemplo, nas capas de gordura, nos alimentos mais fritos, né? O consumo, por exemplo, de gordura hidrogenada presente nos biscoitos recheados, presente nos biscoitos industrializados, né? Então, tudo isso contribui, o excesso de óleos vegetais, que acaba aumentando, né, a resposta inflamatória, principalmente contribuindo para o sobrepeso e obesidade, que está muito presente nos alimentos ultraprocessados. Então, esse olhar atencioso à alimentação vai contribuir para um controle maior, tanto da glicose plasmática, quanto também um controle desse colesterol total. E aí, o que monitorar? Né? Monitorar exatamente esses parâmetros, acompanhar de perto, né, e através de exames bioquímicos, como está o colesterol total, né? Será que existe alguma deficiência de vitamina D que também tem um impacto? Né? É importante acompanhar o consumo de magnésio, que pode ter um impacto na secreção de insulina. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes desse adolescente é uma estratégia importante, porque você vai estar aumentando o consumo de fibras e isso vai estar contribuindo para uma melhora também da glicemia, né? Então, aumentar o consumo de cereais integrais também são importantes. A aveia, por exemplo, é rica em betas-glucanas, que controlam, né, a glicemia, contribui para a melhora da glicemia plasmática, contribui para a melhora da resistência insulínica. Então, esse olhar para os cereais integrais é uma alternativa, sim, para que a gente possa minimizar, por exemplo, o aumento da glicose plasmática. Mas não é só isso. É repensar a forma de reorganizar a alimentação. Como assim, Anete? Buscar uma alimentação em que eu possa ter um equilíbrio nutricional. Então, é olhar para essa criança e para esse adolescente e reorganizar os horários
Por exemplo, refeições, é importante que faça um café da manhã, que faça um lanche da manhã, um almoço, um jantar, se for necessário uma ceia, com qual distribuição? Por exemplo, é importante o consumo de cálcio, é importante o consumo de fibras, então um pão integral com queijo, né? Um iogurte ou um leite, isso é importante para o metabolismo lipídico, o consumo, por exemplo, de alimentos derivados, né? De leites derivados, alimentos fontes de cálcio. É importante para o metabolismo glicídico, o pão integral e a fruta, porque você aumenta o consumo de fibras, fibras como, por exemplo, as betas-glucanas, né? Fibras que contribuem para o controle da glicemia. Um lanche da manhã com uma fruta e uma castanha, a gente sabe que o selênio tem uma ação antioxidante, mas também tem uma ação importante através das castanhas, das gorduras poliinsaturadas, reduzindo o processo inflamatório. As frutas aumentando o consumo ali, por exemplo, de magnésio, que é importante para a secreção de insulina. É importante um almoço e um jantar para essa criança e para esse adolescente com uma variedade de legumes, de verduras, por exemplo, alface, tomate, uma cenourinha ralada, né? Você vai ter um consumo ali de beta-caroteno, que é importante para o controle do metabolismo lipídico, para reduzir o risco, por exemplo, de aterosclerose, né? Para reduzir o risco de uma resposta inflamatória mais exacerbada ou uma oxidação desses lipídios em membrana. Então, é importante esse olhar para o beta-caroteno. Esses carotenoides estão presentes na cenoura, no mamão, né? Então, por exemplo, uma cenourinha ralada, um alface, um tomate, que é uma boa fonte de fibras, né? Uma boa fonte de tomate, de licopeno, né? Que tem essa ação também na prevenção das doenças cardiovasculares. O arroz integral, em que eu vou aumentar o consumo de proteína, vou aumentar o consumo de vitamina E, né? Porque ele é íntegro, ele preserva, né, a vitamina E no germe, ele preserva vitaminas do complexo B, ele tem um elevado teor de fibras insolúveis que vai contribuir para a regularização intestinal, mas também vai contribuir com as fibras solúveis para o controle do metabolismo lipídico. Olha que interessante. O feijão, que é rico em antocianinas, que tem uma ação na prevenção também da resposta inflamatória e as alterações que podem acontecer no metabolismo lipídico. Então, o arroz, o feijão, um frango grelhado, uma ótima fonte de proteína, né, importante para a secreção de insulina. O salado, o alface, tomate, a cenoura, tudo isso vai contribuir, uma fruta de sobremesa. Então, esse equilíbrio no almoço e no jantar vai ser primordial para que a gente tenha adequadamente um consumo alimentar balanceado em nutrientes que são importantes para o metabolismo glicídico, para o metabolismo lipídico. Um lanche da tarde com esse olhar principalmente para o cálcio, aumentar nas pequenas refeições o consumo de cálcio. O cálcio é importante para a oxidação de gorduras, o cálcio é importante para o metabolismo lipídico. Então, quando você faz essa distribuição ali, né, de 3 a 4 porções de frutas, verduras e legumes por dia, atinge 400 gramas, por exemplo, de frutas, verduras e legumes por dia, que é a recomendação da OMS, você melhora, sim, o metabolismo glicídico e o metabolismo lipídico. Então, dificilmente essa criança e esse adolescente vai cursar com colesterol total aumentado, uma glicose plasmática elevada, né, acima de 100 miligramas por decilitro. Dificilmente vai cursar com colesterol acima de 200 miligramas por decilitro, porque vai estar ingerindo frutas, verduras e legumes que têm uma ação protetora exatamente pelo consumo de magnésio, aumentando a secreção de insulina, pelo consumo de fibras solúveis, controlando a absorção desse carboidrato no trato gastrointestinal, não gerando pico de glicose que vai estimular maior secreção de insulina e também contribuir para o ganho de peso. Então, é importante esse equilíbrio, essa dieta mais balanceada. Então, hoje, olhando para a criança e para o adolescente, busque prescrever mais frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas, de forma a melhorar esses parâmetros bioquímicos e contribuir para a saúde. O que a gente não pode esquecer? Criança e adolescente tem que crescer com saúde, se desenvolver com saúde. Isso é só com o consumo de todos os grupos de alimentos. Então, cereais, leguminosas, frutas, verduras e legumes, leites e derivados, grupos das carnes, não abra mão de nada. Equilibre tudo isso numa refeição organizada. É importante fazer um café da manhã completo, fazer um almoço, um jantar completo, um lanche da tarde completo, o desafio da merenda escolar, sempre colocar uma fruta na merenda escolar, buscar um biscoito mais integral, né? Se puder preparar esse biscoito, partilhar receitas, construir isso, vai ser fundamental também para um consumo alimentar adequado na escola. Promover educação e saúde na escola também é fundamental
fundamental. Buscando esse equilíbrio, dificilmente a gente vai ter alteração tanto no metabolismo glicídico quanto no lipídico.